Dando sequência, essa questão aí, ó, do processo seletivo unificado de Minas Gerais, falava o seguinte: uma paciente do sexo feminino, 34 anos, ígida até então, vem apresentando há 6 meses dor epigástrica, saciedade precoce e vômitos. Que coisa estranha, associados a um emagrecimento de 7 quilos. Pessoal, vê, se eu estou falando de uma síndrome dispéptica, né, de uma dor na região epigástrica, um desconforto na região epigástrica, eu tenho que pensar o seguinte: se eu for pensar em dispepsia, um quadro de dispepsia não vai fazer a paciente perder 7 quilos. Pessoal, nas nossas provas, os pacientes que têm grandes emagrecimentos, tá, essas síndromes consumptivas, a gente tem que ligar o nosso alerta para um quadro de neoplasia. Então, a paciente de 34 anos, com dor epigástrica, saciedade precoce e vômito, com emagrecimento de 7 quilos, essa paciente, até prova em contrário, vai ter uma neoplasia gástrica. Vamos lá da sequência. Fez endoscopia que revelou um estômago de paredes espessadas, não distensíveis e lumen reduzido, sem alterações evidentes na mucosa gástrica. Coisa estranha, né? Dando sequência, tomo de abdômen pélvico com contraste venoso e oral, mostrou uma infiltração tumoral difusa de parede gástrica, ascite volumosa, espessamento peritoneal, aumento cake e uma massa ovariana direita. E ele pergunta qual é o diagnóstico mais provável. Pessoal, essa paciente, de fato, tem um câncer de estômago. Quando a gente tem a classificação de câncer gástrico, Lauren, ele fez uma classificação em câncer gástrico difuso e câncer gástrico do subtipo intestinal. Ele fez essas duas subdivisões. Quais são as diferenças básicas do tumor difuso para o tumor intestinal? Vou falar de uma, depois vou falar de outra. O tumor difuso, ele é um subtipo mais agressivo. Ele tem uma alteração anatômica nas células à microscopia, que formam células com aspecto em anel de Sinete. Esse tumor gástrico difuso, ele costuma cometer pacientes mais jovens e ele costuma dar neoplasias mais avançadas. Ou seja, um paciente que tem, daqui a pouco vou te mostrar a classificação de Borman, principalmente ali linite plástica, tá? Que é um Borman tipo 4, vou te mostrar já já o que é isso. Eles costumam dar também metástases mais precoces e metástases normalmente linfonodais. No paciente que tem o subtipo intestinal, ele tem ali um subtipo menos grave, certo? Ele tem uma arquitetura glandular mantida quando a gente faz análise microscópica, não faz aquelas células de Sinete. Normalmente ele acomete pacientes mais idosos, tá? E normalmente as metástases não são linfonodais, são metástases hematogênicas, são metástases sanguíneas. Pessoal, fora isso, a gente vê aqui que ele tem uma alteração na mucosa gástrica, ele tem paredes espessadas, e quando ele ele vê que não tem alteração evidente na mucosa gástrica, e aí eu preciso falar contigo da classificação de Borman. A classificação de Borman é uma classificação macroscópica, existem várias classificações. Te mostrei a de Lauren, agora eu vou te mostrar a de Borman. A classificação de Borman, ela é uma classificação macroscópica, que a gente faz na endoscopia, que eu tenho tipo 1, 2, 3 e 4. No tipo 1, eu tenho uma lesão polipoide. No tipo 2, eu tenho uma lesão ulcerada com os bordos elevados. No tipo 3, eu tenho uma lesão ali já úlcero infiltrativa. E no tipo 4, eu tenho a linite plástica. Essa linite plástica é uma classificação mais grave que a gente tem, pessoal. O acometimento praticamente difuso, aquele estômago, quando a gente faz a endoscopia, ele não distende. E muitas vezes, aquela infiltração, ela não está na mucosa, ela está na submucosa, na camada muscular do paciente. Por isso que, eventualmente, a gente pode fazer biópsias e não ter alterações. E olha o que ele diz aí, ó. Ele tem paredes espessadas, não distensíveis, classicamente um Borman 4, lumen reduzido, sem alterações na mucosa, porque a infiltração não necessariamente está na mucosa, está na submucosa e na camada muscular. Há uma outra classificação que coloca ainda o subtipo 5, tá? Que é quando você não consegue classificar em nenhum desses 4 tipos que eu coloquei aqui para você, mas a prova não dá muito valor a ela, não. E aí, ele diz que a gente tem aí, ó, ascite volumosa,
tá? Espessamento peritoneal por causa de implantes peritoneais, um aumental cake, que é aquele bolo de aumento, traduzindo, né, literalmente do inglês, que é quando a gente tem aquele aumento espessado, difuso, querendo fazer um bloqueio de todas aquelas metástases celômicas que o paciente tem, e uma massa ovariana à direita. Acontece que o paciente pode ter uma célula tumoral, que ela cai ali no peritônio, se implanta no ovário, e o ovário, por ter uma vascularização muito intensa, começa a proliferar aquela neoplasia e faz uma massa ovariana. Sabe como é o nome dessa massa ovariana? É o tumor de Krukenberg, é um tumor metastático que se implantou no ovário e fez ali uma massa ovariana. Fora isso, ele podia dizer que tinha aquele linfonodo periumbilical, o linfonodo da irmã Maria José, ele podia ter um linfonodo, uma massa palpável ali no toque retal, na prateleira de Blammer. Ele podia ter um linfonodo supraclavicular, que é o linfonodo de Virchow. Podia ter um linfonodo axilar, que é o famoso linfonodo de Irish, que todos eles mostram uma doença mais avançada. Ele pergunta qual é o diagnóstico mais provável. Tá clássico, é uma neoplasia gástrica. Agora é um câncer gástrico, Bormann tipo 1? Não, pessoal, não é um Bormann tipo 1. Que Bormann é esse? É um Bormann tipo 4. É um carcinoma gástrico do tipo intestinal de Lauren. É um tumor bem diferenciado. Não tem como ser um tumor bem diferenciado. Vê que ele já tem aí muita metástase. A paciente é jovem, tá? É uma paciente que tem uma linite plástica. Lembra que eu te falei? Isso fala mais a favor, não do tipo intestinal, mas do tipo difuso de Lauren. Linfoma gástrico tipo Malte. Ó, vou te dizer. A maioria absoluta dos tumores de estômago, eles são tumores adenocarcinoma. Agora, o segundo tumor mais característico do estômago, a segunda neoplasia mais comum, são os linfomas. Responde ali por 3 a 5% dos pacientes. Dos linfomas, que são o sítio extranodal mais comum, ou seja, você tem um linfoma que não está no sítio nodal, o mais comum sítio de ter é o estômago. O mais cobrado na prova é o linfoma Malte. O linfoma Malte é um linfoma que tem muita relação com H. pylori e na prova ele diria que a paciente tem o H. pylori e normalmente você trata o H. pylori em estágios iniciais e você consegue erradicar aquele tipo de neoplasia. Não é um linfoma gástrico, a característica aí não é, até porque é um tumor indolente, um crescimento muito prolongado, certo? Não seria. Neoplasia gástrica com tumor de Krukenberg. Lembra que eu te falei que uma disseminação celômica pode cair ali no ovário e crescer e faz verdadeiras massas ovarianas, tumores ovarianos gigantes. É o famoso tumor de Krukenberg. É o que essa nossa paciente tem. Ela tem uma neoplasia gástrica com um tumor de Krukenberg, com essa massa aqui, ó, ovariana direita. Resposta da questão. Deu para a gente dar aí uma boa revisada em câncer gástrico.